É muito mal entendido em nossos dias as palavras de Cristo quando ele disse que quando o homem olha com intenções impuras para uma mulher, ele já pecou com ela. Um detalhe que as pessoas passam por cima é as intenções impuras. Então, quando um homem olha para uma mulher, ele não já pecou. Mas se ele olhar e acariciar pensamentos pecaminosos, que significa olhar com intenções impuras, aí sim gera o pecado. Quais os parâmetros para essa explicação? Ela está em Tiago 1, 14 a 15, 14 e 15, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Então, dá luz ao pecado quando ele acaricia pensamentos. Vamos falar, no decorrer desse estudo, sobre paixões, propensões e apetites. Vamos definir propensão, vamos definir apetite. E nos escritos de Ellen White, a palavra propensão tem significados diferentes. Existem propensões naturais, existem propensões pecaminosas. Cristo, ele assumiu a natureza pecaminosa e ele tinha propensões naturais. Porém, propensões pecaminosas não. Vamos comentar um pouco sobre as faculdades mentais. No nosso cérebro existem pontos em que elas são desenvolvidas. Certa vez um homem, ele era um mineiro, trabalhava em uma mina, entrou um ferro em sua cabeça, perfurou o crânio e afetou o cérebro. Foi socorrido, levaram ele até o hospital e após o tratamento ele se recuperou, voltou para casa, teve alta, mas houve mudanças graves em seu comportamento. A partir do momento do acidente, ele passou a ser uma pessoa promíscua, se entregou ao vício da bebida, abandonou a família. Antes ele era uma pessoa muito organizada, ele não tinha nenhum vício, era uma pessoa extremamente honesta. Então ele feriu ali em sua cabeça onde é desenvolvido as faculdades superiores que todos nós temos. Temos mais embaixo o banco de memórias e as faculdades inferiores. Apesar de termos as faculdades superiores, e se machucar em nosso cérebro aonde é desenvolvido ela, muda o nosso comportamento, mas a maioria de nós somos dominados pelas faculdades inferiores de forma natural. Isso ocorreu depois da entrada do pecado no mundo. Antes do pecado, uma natureza em completa harmonia com os princípios de Deus, já tomavam decisões baseadas numa consciência, numa razão e no juízo, e não em desejos e paixões, em apetites e paixões. Mas após a entrada do pecado, a natureza pecaminosa de forma completa, de forma natural, toma suas decisões baseado em desejos e baseado em paixões, em apetites, e não naquilo que é certo, naquilo que é errado. Não examina cada decisão a ser tomada. De repente, depois que tomou a decisão, depois que está colocando em prática, vai colocar na balança se é correto ou não. Por isso que não devemos viver de acordo da carne, mas em espírito, conforme diz em Romanos 8:1. Satanás, para conseguir tentar Eva, ele enfrentou os 5 guardiões de sua vida, que era consciência, razão, juízo, apetites e paixões. Após a entrada do pecado, foi invertido. Nós tomamos as decisões de forma natural, baseado em apetites e paixões. E através do plano da salvação e da conversão e justiça pela fé, Deus vai restaurar a nossa mente para o que era antes do pecado. E isso vai acontecer na glorificação. E antes da glorificação, Deus nos dá capacidade de exercer apropriadamente a consciência, a razão e o juízo, mas de forma natural só depois da glorificação. Podemos confirmar isso em Patriarcas e Profetas, página 45.
O homem antes da queda tinha apetites e paixões, mas controlado pela razão de forma natural. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Patriarcas e Profeta, página 45. O que é apetite? O apetite é uma propensão. Apetite é um forte desejo, podendo ser sexual ou por alimento. E no Review Herald, 8 de setembro de 1874, lá confirma que o apetite é uma propensão natural. Satanás impressiona os homens em sua tentação para o apetite, a fim de poder levá-lo ao cativeiro dessa propensão, causando assim a sua ruína. Levando ao cativeiro dessa propensão, a glutonaria vira uma propensão pecaminosa e não uma propensão natural. Devemos dominar as nossas apetites e paixões? Em Testemunho para Ministro, página 421, fala: a questão que devemos considerar é: temos nós os atributos de Cristo? Justificativas de nada valem. Todas as circunstâncias, todos os apetites e paixões devem ser servos do homem que teme a Deus, e não governadores seus. Não deve o cristão ser escravizado por quaisquer hábitos ou tendências hereditários ou cultivados. Devem ele dominar as paixões animais, em vez de ser mantido na escravidão do hábito. Como devemos agir com as nossas propensões naturais? O maior triunfo que nos é dado pela religião de Cristo é o controle de nós mesmos. Nossas propensões naturais devem ser controladas, ou nunca poderemos vencer como Cristo venceu. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 235.